Na Base Nacional Comum Curricular, dentro dos 5 campos de experiência separados para a educação infantil, nós temos 3 campos. O primeiro e o segundo com 2 objetivos e o terceiro com um objetivo. No primeiro campo das experiências, nós vamos ver corpo, gestos e movimento. E o primeiro objetivo é criar com o corpo formas diversificadas de expressão, de sentimento, de sensações e emoções, tanto em situações do cotidiano, brincadeira, dança, teatro e música. Ou seja, através das expressões, nós vamos estar mostrando para a criança, incentivando a criança a lidar com as emoções, com os sentimentos e com as sensações. Nesse caso, eu escolhi, exemplo aqui, uma parlenda, e a parlenda do Juca Pinduca. E a parlenda é assim, ó: Juca Pinduca, ladrão de açúcar, pulou da janela, caiu na arapuca. E aí eu tenho aqui 3 sentimentos, um sentimento de alegria, um sentimento de raiva e um sentimento de indiferença, por exemplo, Então eu posso dizer essa parlenda da seguinte forma, Juca Pinduca, ladrão de açúcar, pulou da janela, caiu na arapuca. Eu posso usar também essa parlenda com um sentimento de raiva, E eu posso dizer assim, ó: Juca Pinduca, ladrão de açúcar, pulou da janela, caiu na arapuca. Ou eu posso usar o quê? Uma carinha de indiferente, Para mim tanto faz se o Juca caiu, se levantou, se deixou de cair, Eu posso dizer assim, ó: Juca Pinduca, ladrão de açúcar, pulou da janela, caiu da arapuca. Estou indiferente, Um sentimento de indiferença. Para mim tanto faz se ele caiu, se ele não caiu, se ele deixou de cair, Então, através dessas expressões, eu posso estar demonstrando para a criança, incentivando a criança a estar lidando com o seu sentimento, com as suas emoções, Ela vai ver aqui um sentimento de alegria, um sentimento de raiva, um sentimento de indiferença, E ela vai poder criar isso nela, Através dessas expressões. Um segundo objetivo, nesse mesmo campo de experiência, são criar movimentos com gestos, olhares, mímicas e brincadeiras, jogos e atividades artísticas com dança, teatro e música. E nesse caso, nós iremos incentivar os alunos, através dos movimentos corporais, a conhecer o próprio corpo e a usar a imaginação, Então, assim, um dos exemplos que eu posso dar na nossa turminha, eu gosto muito de cantar uma musiquinha para as crianças que diz assim, olha: por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Então, eu posso cantar essa música de várias formas, ao mesmo tempo que eu estou incentivando a criança a cantar, ela pode também usar a sua imaginação, Eu posso cantar essa música de maneira mais rápida, Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Ou posso cantar essa música de maneira mais compassada. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Então, eu estou ajudando a criança com isso a movimentar o seu corpo, conhecer as suas expressões corporais, imaginar, como as maneiras que eu posso expressar esse sentimento, O sentimento de alegria ou de tristeza, ou, dentro dessa música eu posso
trabalhar várias formas, né, da criança usar a sua imaginação. Também agora, eu posso, passando para o segundo campo de experiência, nós vamos ver que no segundo campo traços, som, cores e formas. E o primeiro objetivo é utilizar os sons produzidos por materiais, objetos, instrumentos e sons do dia a dia. Sons que o aluno consegue produzir com o próprio corpo, com a boca ou perceber no meio em que ele vive, né? Então, a criança, ela percebe vários sons no dia a dia, né? Um som de buzina, um som de um apito, um som de uma colher batendo, o som de uma tampa de panela que caiu, né? Então, eu tenho que ajudar essa criança a perceber o som que aquele instrumento faz, perceber o som e como utilizar esse som no dia a dia, né? Mostrar para ela que o som pode ser grave, o som pode ser agudo, o som pode ser alto, o som pode ser forte, né? Eu posso fazer um som bem baixinho, ou eu posso fazer um som bem alto, né? Então, com o material que a criança usar, né? Ela pode estar demonstrando, né? Esse som. Eu coloquei aqui, por exemplo, né? Um violão, né? Vamos supor que eu vou apresentar para a criança um violão, né? Eu não vou chegar lá para ela e vou falar assim, esse daqui é um violão, tá? Mas e daí? Como que eu posso, como que a criança vai utilizar esse violão, né? Eu tenho que ensinar para ela, mostrar para ela que esse é um violão, que esse violão transmite um som, que esse som pode ser um som alto, um som baixo, um som agudo, um som grave, né? As maneiras da criança ouvir o som, né? Precisamos descobrir os sons e utilizar em criações musicais. Uma sugestão, por exemplo, que a gente pode fazer com as crianças para demonstrar para elas os sons, né? Eu vi aqui uma sugestão de uma história, né? Que é a historinha Um Dia de Lazer, né? E nesse livro ele propõe que é uma historinha do dia de lazer e propõe que eu possa distribuir para cada criança uma carta, né? Com personagens, com objetos que tenha na história e que produzem sons, né? Diferentes tipos de som, né? Então, de acordo com que a professora vai lendo a história, daí ela vai mostrando a carta, né? E a criança que tem aquela cartinha, então, ela vai emitir o som que aquela cartinha faz. Por exemplo, fui no passeio e lá eu encontrei um macaco, né? Então, a criança vai descobrir que som esse macaco faz, né? E ela vai poder fazer o som do macaco, né? Atravessei a rua e passou um carro buzinando, né? Então, se a criança está com uma cartinha de uma buzina, qual que é o som da buzina, né? Então, a criança vai imitar o som da buzina, né? Então, com isso, a criança vai aprender o quê? Que aquele objeto, ele transmite um som e qual é o som que aquele objeto transmite, né? O segundo objetivo que tem também nessa segunda parte é reconhecer as qualidades do som, né? Intensidade, duração, altura, timbre, utilizando em suas produções sonoras ao ouvir as músicas e som. Ou seja, né, quando uma criança ela ouve uma música, ela vai parar, ela vai ouvir a música e ela vai perceber quais são os sons que tem na música, né? Se ela é alta, se ela é baixa, se é uma música com um som forte, com um som fraco, né? A criança ela vai começar a perceber a intensidade dessa música, né?
o som que essa música tem, né? Quando ele compor, né? Quando ele criar, quando ele compor, ele precisa também identificar a qualidade. Ou seja, né? Eu vou lá, escolho, por exemplo, 2 colheres, né? E aí, com essas 2 colheres, se eu bater uma na outra, eu vou descobrir que ela tem um som, né? E quando eu descobrir esse som, eu também preciso fazer com que essa criança também descubra que som é esse, né? As várias maneiras que ela pode fazer esse som. Um som, né? Se ela bater com muita força, vai ter um som. Se ela bater devagarinho, vai ter um outro som, né? Se ela deixar essa colher cair no chão, vai ter outro som, né? Então ela vai descobrir que tudo em volta dela tem um som, né? E que esse som pode ser usado de maneiras diferentes, né? Outra coisa que a gente vê aqui, já entrando no terceiro campo de experiência, fala sobre a fala, o pensamento e a imaginação. E o objetivo, né, desse campo é inventar brincadeiras cantadas, poesias, canções, criando rimas e ritmos, estimular o aluno a compor. E a gente sabe que criança nessa idade, ela não vai poder compor grandes coisas, né? Grandes rimas, grandes encenações, mas a gente pode ajudar ela com coisas pequenas, né? A começar com coisas pequenas. E aí, então, eu estava até separando aqui o exemplo de uma historinha, né? Que é de um dia no zoológico, né? E eu posso, então, usar essa brincadeira, né? Começando com um tom alto ou um tom grave. E eu posso... como que se diz assim? Eu posso dizer, por exemplo, para a criança: lá no zoológico tem um macaco. Aí a criança vai repetir, né? Lá no zoológico tem um macaco. Outra criança, né? Ela pode dizer assim: lá no zoológico tem o quê? Aí a outra criança pode dizer: tem um leão, né? A outra: lá no zoológico tem um cavalo. Lá no zoológico tem um elefante, né? Então, elas vão começar com pequenas produções, né? E nessas pequenas produções, elas vão começar a usar a imaginação dela, né? Para dizer o que tem lá no zoológico, né? Outra musiquinha que a gente poderia usar é aquela musiquinha que diz assim: o que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem batata? Será que tem abacate? Por exemplo, né? Então, a criança ela vai começar a colocar o que tem na sopa do neném. Imaginar o que tem na sopa do neném. O que tem na sopa dela, por exemplo, né? Então, ela pode dizer assim: na minha sopa tem maçã. Né? Então, o que tem na sopa do neném? Na minha sopa tem maçã, né? Mas outra criança pode dizer assim: na minha sopa tem um carrinho, né? E aí você pode, por exemplo, né? Escolher para a criança, por exemplo: olha, na sopa de hoje só pode ser comida, ou na sopa de hoje só pode ser meio de transporte. Na sopa de hoje só pode ser o que a gente tem na nossa sala, né? E aí então você vai começar: o que tem na sopa do neném? E aí a criança vai dizer, né? Ou o que tem na nossa sala? E a criança vai começar então a imaginar o que tem na sala dela, né? E ela vai começar a compor, né? Experiências através da sua imaginação do que tem na sala dela. Então é isso, né? Que eu pude perceber que assim, a gente já trabalha muito tempo com isso, né? A gente usa várias histórias, várias canções, mas muitas vezes a gente não pensa no propósito, né? Como esse
base comum curricular, né? Já é o que a gente faz todo dia, só que a gente às vezes não olha para esse lado, né? A gente imagina assim, eu estou cantando uma música com a criança, né? Mas qual o propósito dessa música, né? E o que a BNCC traz para nós, né? É que a música ela tem que trazer esses benefícios, né? Através dessa música, a criança ela pode aprender a expressão corporal, né? Ela pode expressar sentimentos, ela pode criar o seu imaginário, ela pode reconhecer os sons, né? Então, independente da idade da criança, a gente aprende que a criança, ela desde lá do ventre, né? Ela já nasce pensando, ou seja, ela já vem ouvindo batida do coração. Quando ela nasce, ela já vê a mãe dela cantando uma canção de ninar, né? Quando ela vem para a escola, ela ouve as musiquinhas na escola. E tudo isso vai fazendo com que ela desenvolva, né, a sua parte emocional, a sua parte social, né? E que ela pode através disso interagir, né, com as outras crianças e ela possa se desenvolver, né, as suas habilidades. Então é isso. Obrigada.